Queridos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Vimos no bloco anterior a questão da preservação dos documentos. Nós vimos a questão da conservação para estender a vida útil dos documentos e nós vimos também a questão da restauração, quando um documento já está avariado, já está com problema, um documento já está realmente, vamos assim, bem estragado e você precisa fazer uma restauração. Lembrando que não é qualquer profissional que faz restauração de documentos. Beleza? Dentro desse contexto, vamos trabalhar outros conceitos importantes, fora aquela parte que a gente trabalhou, que é a parte de preservação. Beleza? Acompanhe comigo na tela. Fecha na tela aí, ó. Dossiê. Reunião de documentos para uma finalidade específica, oriundos de diversas naturezas. Esse dossiê pode ser desmembrado a qualquer tempo, desde que seja atingida a sua finalidade. Então, um dossiê pode ser desmembrado? Fechando aqui em mim, pode. Depois que ele já cumpriu com a sua finalidade. É muito comum, nos órgãos públicos, você ter um dossiê profissional de cada servidor público. O dossiê seria uma ficha onde você tem todos os processos, todos os documentos, basicamente. Por exemplo, você tem os atestados médicos, no dossiê você tem, por exemplo, os períodos que ele teve de férias, se ele teve alguma licença, alguma concessão, no caso da mulher, alguma licença gestante. Então, você tem um dossiê, que é a reunião de todos os documentos de um servidor. É um exemplo desse contexto de documento, no contexto de dossiê. Outros conceitos importantes é o conceito relativo a processo. Lembrando que quando a gente fala processo aqui, a gente não está se referindo necessariamente a uma atividade judicial. Não quer dizer isso. Fecha lá. O que seria um processo? Pode fechar na tela aí. Ó. Acompanhe comigo aí. É uma unidade documental em que se reúnem oficialmente documentos de natureza diversa no decurso de uma ação administrativa ou ação judiciária. Quando a gente fala de processo judiciário, todo mundo consegue entender bem, mas também pode ser um processo administrativo, formando um conjunto materialmente indivisível. O processo pode estar relacionado com o termo anexação ou apensação. Fecha aqui em mim, ó. Processo, decurso de uma ação administrativa. Vou dar entrada no meu órgão público, lá no setor de protocolo, com um processo de aposentadoria, processo administrativo. Vou dar entrada no meu órgão com um processo de concessão de licença maternidade. Eu não, né? A mamãe. Eu vou entrar com um processo de afastamento para concorrer a mandato eletivo. O que é isso? É processo administrativo. Então, quando a gente fala processo, é uma unidade documental. O que significa dizer? Que você vai juntando documentos e depois que esses documentos são juntados, ele fica indivisível. Significa dizer que não dá mais para você ficar dividindo esse processo. Se você quiser também, a gente pode se referir também a um processo judicial. Também um processo judicial, alguém entra com uma ação na vara civil ou na vara criminal e vão se juntando partes, vão se juntando peças. Essas peças que fazem parte do processo também serão peças indivisíveis. Beleza? Tranquilo? Lembrando que esses dois termos, anexação e apensação, são dois conceitos que a gente vai estudar, que são conceitos relacionados com o processo. Lembrando, mais uma vez, não se esqueça, não existe apenas processo judicial. A gente também pode ter processo administrativo. Inclusive, o administrativo, em termos de órgão público, é o mais comum. Beleza? Acompanhe comigo aí, ó. Anexação e apensação. O que seria uma anexação? É uma ação que reúne um processo em caráter definitivo, documento ou processo a ele relacionado. Se é em caráter definitivo, significa dizer que ele não mais pode ser retirado. Por outro lado, nós temos o apensamento, ação pela qual se reúne um processo em caráter provisório, documento ou processo a ele relacionado. Fecha aqui em mim, ó.
Por exemplo, quando a gente fala de poder judiciário, é muito comum num processo que é algo materialmente indivisível, é muito comum você juntando peças, você juntando partes, você juntando partes, você juntando partes. Significa dizer que você está anexando, está indo em anexo, a anexação. Mas às vezes, também no poder judiciário, é comum você ter um processo e provisoriamente ele está ligado a um outro processo. Por exemplo, alguém entra com ação judicial contra alguém na vara civil, né? Alguém está cobrando uma dívida. E alguém que entra com alguém contra alguém na vara civil descobriu que essa pessoa tem um bem. Aí o que acontece? Esse bem, entendendo que está oficialmente o nome daquela pessoa, como por exemplo um carro, a justiça vai lá e bloqueia. Só que esse carro já foi vendido para um terceiro já há um tempo, só que ele ainda não foi transferido. Então aquele terceiro tenta transferir aquele carro e percebe que aquele carro está bloqueado judicialmente. O que o terceiro faz? Ele entra com uma ação de embargo. Para quê? Para embargar aquela penhora. Então esse outro processo, ele vai ser apensado a esse processo principal. Quando esse processo principal chega ao final, a pessoa conseguindo o embargo ou não, os dois processos, por exemplo, podem ser arquivados separadamente. Significa dizer que provisoriamente eles ficaram apensados. Beleza? Então eu queria que você guardasse isso. Ó. Na anexação, você tem a junção de um documento ou de um processo a um outro relacionado em caráter definitivo. Ao passo que no apensamento, você reúne a um processo ou um documento, só que você reúne em caráter provisório. Documento ou processo a ele relacionado, só que provisoriamente. Beleza? Não esqueça disso. Lembrando que a anexação e apensamento estão ligadas a processo. E o processo em si, esquecer esses dois conceitos, ele é formado de partes indivisíveis. Se tiver alguma coisa apensada, fica lá provisoriamente. Tudo bem? Mas o processo em si, conceito, é formado de partes indivisíveis. Beleza? Bom, dentro desse contexto, nós temos outros conceitos aqui, ó, que são conceitos importantes. O primeiro conceito importante é o conceito de microfilme, ou microfilmagem. A microfilmagem, em termos de legislação, ainda existe. Ela não é tão usada hoje, porque hoje em dia é muito comum se fazer a digitalização dos documentos. Hoje em dia é muito mais comum você escanear os documentos ou você já formar documentos já em caráter digital. Então hoje isso é muito mais comum. Dentro desse contexto, a gente tem a microfilmagem, que é um processo um pouco mais antigo, ainda em utilização, só que não é utilizado tanto como era antigamente. Então fecha lá, microfilmagem. O que é a microfilmagem? É uma técnica que permite criar uma cópia do documento, tudo bem? Em formato micrográfico. O que significa dizer? A gente vai formar um microfilme, tudo bem? Ou microficha. A adoção da microfilmagem exigirá da instituição equipamentos que permitam ler tais documentos. Esses equipamentos vão ser chamados leitoras de microfilmes ou leitoras de microfichas, que em alguns casos permitem a geração de uma cópia em papel do documento microfilmado. Fecha aqui, ó. Uma das vantagens da microfilmagem é a questão da segurança. Você sabe por quê? Como é um microfilme, a olho nu, você não consegue ler a informação que consta lá. O que significa dizer? Que você necessita de um equipamento especial. Isso já é um fator que ajuda no aspecto da segurança. Significa dizer que já traz segurança para quem está fazendo o microfilme. Tudo bem? Segurança, que é aquele microfilme, mesmo que caia na mão de quem não deve provavelmente não vai conseguir ler, se ele não possuir o equipamento adequado. Volta lá. Né? Lembrando também que em alguns casos, você pode fazer uma cópia do documento microfilmado. Fecha aqui em mim, ó. Eu não sei se você já percebeu, geralmente nos bancos,
Quando um cheque é compensado, tudo bem? Ele é compensado no sistema eletrônico, né? Ele é microfilmado e depois ele é destruído. Se por acaso eu precisar de uma cópia daquele cheque, o banco me fornece. O banco vai até o microfilme e o banco consegue extrair de lá uma cópia. Então pode acontecer de determinado documento que foi microfilmado haver a possibilidade de se extrair uma cópia desse documento. Isso é uma coisa comum. Beleza? Volta lá. Acompanhe comigo na tela. A primeira e mais importante razão para justificar o uso do microfilme é a economia de espaço. Fecha aqui em mim, ó. O microfilme, através do microfilme, você usa menos espaço. Comparando com o papel, você tem muito menos espaço do que ocuparia o papel. Porque o microfilme, uma microficha, uma microforma, você pega vários papéis e vai microfilmando, e você pode colocar diversos papéis no mesmo microfilme. Beleza? Volta lá. O microfilme possui o mesmo valor do documento original em papel e poderá substituí-lo nos casos em que não tiver valor histórico. Fecha aqui em mim. Se o documento tiver valor administrativo, ou seja, se o documento estiver na fase corrente ou na fase intermediária, se isso acontecer, há a possibilidade de você fazer a substituição desse documento pelo microfilme, ou a cópia que você extrai daquele microfilme. Significa dizer que nessa ótica, o microfilme vai ter valor legal, como o exemplo que eu dei para você do cheque, desde que o documento não tenha valor histórico, desde que o documento não esteja na fase permanente. Tudo bem? Dentro desse contexto, fecha na tela aí, ó, notas importantes sobre microfilme. Primeira coisa importante é a questão da organização. O arquivo será acompanhado de um índice. Por fora das gavetas, são marcados os códigos dos rolos que eles abrigam, tornando fácil a consulta. Então, fecha aqui, ó. Esse índice é justamente para você achar com facilidade. Porque, veja, mesmo que a gente tenha um microfilme, nós temos um arquivo. Se nós temos um arquivo e naquele microfilme nós temos vários documentos, eu preciso, dentro da arquivística, ter uma técnica que seja uma técnica adequada e, em cima dessa técnica adequada, a gente consiga, de fato, ter um documento que seja um documento de fácil acessibilidade, de forma que a gente possa encontrá-lo com facilidade. Beleza? Volta lá. Naturalmente, deverá haver, junto ao arquivo, um aparelho para a leitura dos microfilmes. Fecha aqui, ó. Exemplo que eu dei do banco. Com certeza, o banco vai ter um aparelho para ler os microfilmes, para fazer a leitura do microfilme. E como eu já falei anteriormente para você, isso é um fator de segurança. E isso é um fator que gera segurança no aspecto lá da organização, no que diz respeito a só acessar com aquele aparelho. Então não é qualquer pessoa que tem acesso e consegue entender e interpretar o que está dentro daquele microfilme. Beleza? Bom, dentro dessa ótica, o que nós temos aqui? Ó? Que eu tenho uma figurinha, benefícios para o uso da microfilmagem. Fecha lá, meu filho. Acompanhe comigo na tela. Validade legal. A microfilmagem é um processo reprográfico autorizado pela Lei 5433, de 8/5/68, e pelo Decreto 1799, de 30 de junho de 96, que confere ao microfilme o mesmo valor legal do documento original. Então, fecha aqui, ó. Tem o mesmo valor legal. Se há um documento que tem a natureza administrativa e ele foi microfilmado e a gente consegue extrair uma cópia dele, ele tem valor legal. Mais uma vez, eu cito o exemplo dos cheques que são microfilmados depois de compensados nas agências bancárias. Volta lá. Outra vantagem, já falei para você, redução sensível de espaço. A gente ganha espaço. Outra vantagem, acesso fácil e rápido. Consequência das pequenas dimensões das microformas. Fechando aqui em mim.
Lembrando uma coisa importante, o acesso é fácil e rápido se e somente se eu tiver, né, um documento de leitura. Primeira coisa, tem que estar organizado, por isso que nas gavetas tem que estar bem organizado, independentemente de ser o método direto ou o método indireto, ou seja, nome ou número, não importa, mas independente do arranjo que a gente utiliza. Mas, de qualquer forma, o acesso é fácil e o acesso é rápido. Beleza? Acessibilidade. Outra coisa importante, segurança. Fecha lá. Por se tratar de um material fotográfico, além de permitir reproduções com rapidez e baixo custo, o arquivo microfilmado devido ao pequeno volume permite o seu acondicionamento em caixa forte. Ou seja, num arquivo de segurança protegido de sinistros. Né? Fecha aqui, ó, furtos, roubos, quedas e outras coisas. Moral da história, microfilme apresenta uma série de vantagens. E o documento da área que está ainda com valor administrativo, o documento microfilmado pode perfeitamente substituir esse documento, desde que esse documento, logicamente, tenha sido microfilmado. Beleza? Dentro desse contexto, nós temos outros benefícios aqui, ó. Fecha aí, ó. Garantia de confidencialidade das informações. As informações são confidenciais, visto que a olho nu é impossível visualizar qualquer informação. Fecha aqui, ó. Tudo que está ali é confidencial. Mesmo que a gente pegue o filme, hoje não é tão comum mais você encontrar um aparelho novo para você comprar. Não é tão comum. Então, se você não tiver o aparelho da leitura, para leitura, você não vai ter acesso ao teor daquele microfilme. Confidencialidade. Isso é uma forma também de segurança, de ratificar que só as pessoas autorizadas ou pessoas que tenham acesso ao equipamento vão conseguir visualizar aquele microfilme. Volta lá. Temos a questão da durabilidade. Respeitando-se determinadas normas de microfilmagem, acondicionamento e manuseio, os arquivos microfilmados podem ser conservados indefinidamente. Fecha aqui. Desde que a gente siga as instruções e as normas com relação ao uso, com relação ao manuseio. Não sei se você se recorda que a gente falou no bloco anterior da conservação dos documentos e a gente mostrou uma pessoa olhando o microfilme a olho nu, mexendo, né, pegando com as mãos, sem uso de luva. Lembra disso? Se eu pego o microfilme e começo a manusear dessa forma, com certeza a vida útil dele vai ser menor. Mas se a gente usa o equipamento, não só uma lupazinha, um equipamento adequado, e a gente usa uma luva, se for o caso de manusear, se for esse o caso, porque geralmente ele está no rolo, a gente não manuseia ele na mão, mas se for o caso de manusear, significa dizer que a gente tem um documento, né, um documento lá micrográfico, uma microforma, indefinidamente. Nesse contexto, você conserva esse microfilme muito mais tempo do que quando a gente conserva papel. Beleza? Volta lá, no Brasil, a microfilmagem é normatizada pelo decreto 1799 de 1996. Com relação a esse decreto, eu queria fazer alguns comentários. Decreto 1799 de 1996. Olha só, os documentos, parágrafo 2º, microfilmados, poderão, a critério da autoridade competente, ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou outro processo adequado que assegure a sua desintegração. Então, fecha aqui, ó, o documento microfilmado, ele pode, a critério da autoridade competente, ser eliminado, ser incinerado. Quando ele não tem mais função, quando ele, por exemplo, né, a gente não tem um arquivo corrente intermediário, na tabela de temporalidade, esse documento, depois de um tempo, ele não pode ser eliminado? Se ele tiver em formato microfilme, também. Claro que é a autoridade competente que vai determinar isso. Porque nós já estudamos, na avaliação documental, que existe uma equipe e uma autoridade vai deferir aquela tabela de temporalidade. Já foi falado isso anteriormente. Lembrando que se a gente fala que o documento microfilmado poderá ser incinerado,
Eu não estou falando que ele está lá na fase histórica, né? É um documento microfilmado que estava na fase administrativa. Porque a gente já falou que o documento que está na fase histórica, ele é inalienável, ele é imprescritível. Já falamos isso. Volta lá. A incineração, parágrafo 3º, dos documentos microfilmados, ou sua transferência para outro local, vai de um órgão para outro, de uma entidade para outra, de um arquivo para outro. Tudo bem? O que vai acontecer? Far-se-á mediante lavratura de termo, por autoridade competente, em livro próprio. Né? Ou seja, pode ir de um lugar para outro? Sim. Pode ser incinerado? Mas alguém tem que fazer a lavratura de um termo. Alguém tem que se responsabilizar. Olha o parágrafo 4º. Os filmes negativos resultantes da microfilmagem ficarão arquivados na repartição detentora do arquivo, vedada a sua saída sob qualquer pretexto. Lembrando mais uma vez, pode até sair ou ser transferido de um local a outro, mas tem que ter uma lavratura de um termo por uma autoridade competente. Caso contrário, não sai daquele órgão que ele foi produzido ou foi arquivado. E, finalmente, a eliminação ou transferência para outro local far-se-á mediante lavratura do termo próprio pela autoridade competente. Beleza? Fechando aqui em mim, a gente mostrou para você algumas características do decreto 1799 de 1996. Lembrando que esse decreto continua em vigor. Esse decreto não foi revogado. Lembrando também que, quando a gente fala de arquivo, quando a gente fala de arquivologia, eu não posso esquecer também que hoje a gente tem outras formas da gente trabalhar documentos, que são os documentos em formato digital. Então, como eu falei para você, hoje a microfilmagem não é tão comum. Ela não é tão comum, mas também é utilizada e é regida por este decreto. Beleza? Bom, feito isto, vamos falar de automação. Automação. Automação nada mais é do que a gente trabalhar com arquivos e trabalhar com arquivos com o uso do computador, com o uso da tecnologia de informação, com o uso de um software, com o uso da internet. Então a gente pega essas ferramentas e traz para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, dentro do aspecto organizacional. Volta lá. Automação é a adoção de equipamentos que substituem o trabalho manual dos arquivos, garantindo resultados mais precisos, resultados mais rápidos e resultados mais eficientes. Estou usando equipamento, estou usando computador, estou usando software. Um sistema informatizado de protocolo, em substituição ao livro manual de protocolo, ainda utilizado em algumas instituições, por exemplo, facilitará a localização de determinados documentos, além de permitir o acompanhamento online da tramitação dos mesmos pelos diversos interessados dentro da instituição. Fecha aqui, ó. Sistema informatizado de protocolo. É aquele onde a gente insere todas as informações do documento lá num software específico. Por exemplo, isso é muito comum no Poder Judiciário. Você dá entrada num processo, você tem o número do processo. Pelo número daquele processo, você entra no site do órgão e você acompanha toda a tramitação do processo. Significa dizer que o controle da tramitação não é feito mais à mão. Ele é feito num software, é feito por um sistema. E você pode acompanhar pela internet. Uma outra coisa interessante, é comum hoje também, de um tribunal para outro, por exemplo, de um tribunal para uma instância superior, você já mandar um documento, já em formato digital, como recurso. Alguém perdeu uma ação numa segunda instância, manda, por exemplo, para o Superior Tribunal de Justiça. Então, o pessoal do TJ, da segunda instância, já manda pela internet. O protocolo do STJ já recebe online. Isso já existe hoje. Ou seja, economiza você ter o volume, você precisar de levar o volume lá pessoalmente, ter um acidente, perder o volume, ter um assalto, alguma coisa assim, e ganha na velocidade, na praticidade. Mandou por e-mail, mandou por um sistema, através da internet. O que é isso? É uma automação. Lembrando, uma coisa que eu já falei para você anteriormente,
O controle da tramitação dos documentos, ele é feito num livro ou num sistema informatizado. Aquele caderno de protocolo ou protocolo de correspondência que eu falei anteriormente, é só para a pessoa assinar que receber, só para isso. Ali me ajuda a fazer o controle, mas o controle não é aquele caderno. O controle é um outro caderno, ou, nesse caso, um sistema de automação automatizado que a gente mostra e a gente demonstra o que foi feito. Beleza? Bom, dentro dessa ótica, nós temos os documentos digitais, que vai entrar na questão da digitalização. O que é um documento digital? Olha a figura aí, ó. A gente tem um computador e a gente coloca um monte de documento lá dentro, né? Claro que é uma brincadeira, né? Uma charge. O que a gente quer dizer? Que a gente pega um documento que está em formato papel, que não é um formato digital, e a gente coloca esse documento em formato digital. Isso que é digitalização de documento. Fecha lá. Documento digital. Documento armazenado em meio eletrônico ou digital, que exijam equipamentos e programas que permitam sua leitura e decodificação, que permitam acesso às informações nele contidas. Fecha aqui, ó. Eu tenho que ter um equipamento, um software, para ler aquele documento. Eu preciso do computador, né? Se o computador, se o documento foi digitalizado, se passa a estar na memória de um computador, eu preciso de um computador para ter acesso ao documento. Tudo bem? Exemplo bobinho. Eu tenho a minha certidão de nascimento, impressa. Está lá. Bonitinho, né? Eu nasci não tem muito tempo, então a certidão está bonitinha, mais ou menos, né? Se eu escanear essa certidão, ela vai para dentro do computador. Fiz uma cópia. Se eu quiser ter acesso à certidão, só através do computador, do celular ou do tablet. Não é verdade? Eu tenho que ter um equipamento para fazer isso. Tudo bem? Dentro desse contexto, como é que a gente faz a criação de um documento digital? Acompanhe comigo, ó. A gente vai utilizar programas, fecha lá. A gente vai utilizar softwares específicos. O que significa dizer? A utilização de sistemas. Sistemas para quê? Olha que legal essa figura aqui, ó. Para você pegar documentos, você digitalizar o documento, ou você escanear o documento, se for scanner, e você transferir o documento, uma cópia dele que estava em formato papel, para a memória de um computador. Para você fazer isso, tem que gerenciar banco de dados. E como é que você faz isso? Através da digitalização. Beleza? Fecha aqui, ó. Através da digitalização, você pega um documento que não estava em formato digital e você transforma este documento em formato digital, através da digitalização. Aparelho muito comum que se usa é o scanner. A gente escaneia o documento, né? Lembrando que hoje essas impressoras multifuncionais, praticamente todas têm scanner. Então esse scanner, essa leitora associada a um software, você faz a digitalização dos documentos. Aquele documento que não estava no meio eletrônico vai se transformar em um arquivo eletrônico. Dentro dessa ótica também, o que é a digitalização? Fecha aí, ó. Tem até uma scanner aí, ó. É a conversão de documentos em meio analógico, papel microfilme ou fita de vídeo para o formato digital, por meio de equipamentos eletrônicos. Então, estou usando equipamento eletrônico. Estou usando o quê? Uma scanner. Através dessa scanner, nós estamos escaneando o documento. Transforma ele de formato analógico para o formato digital. Fechando aqui em mim. Nunca é tarde dizer que eu preciso tomar um certo cuidado. Preciso tomar um certo cuidado, né, com quem vai ter acesso a esse documento, se é um documento confidencial, como vai ser essa acessibilidade. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Hoje é muito comum nas empresas privadas já criar um documento em formato digital ou digitalizar um documento que está em formato analógico, por exemplo, formato papel, para o formato digital. Beleza? Daqui a pouquinho a gente continua.